Decisão polêmica no Supremo Tribunal Federal. Inquérito é aberto para investigar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueça de deixar o seu like, seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter sempre muito bem informado. Meus amigos e amigas, a Procuradoria-Geral da República, PGR, solicitou por meio de uma petição a abertura de um inquérito policial com o objetivo de apurar eventual conduta delitiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Esse pedido, essa petição, busca verificar a existência de, primeiro, crimes de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, para verificar eventual obstrução de investigação penal que envolva organização criminosa, bem como para investigar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O pedido destaca que o deputado estaria publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir, junto ao governo lá dos Estados Unidos, a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. E aí foram acostadas mídias, publicações que indicariam a materialidade dos supostos crimes apontados e também eventuais indícios suficientes da autoria. Vamos trazer aqui uma explicação mais detalhada para que vocês compreendam do que se trata esse inquérito. Esse pedido ele acontece depois que avançou a eventual inclusão de autoridades brasileiras, inclusive seus familiares, na denominada Lei Magnitsky, lá nos Estados Unidos. E, recentemente, o secretário de governo dos Estados Unidos, denominado Marco Rubio, ele reafirmou em audiência no Congresso americano a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes sofrer sanções da referida lei. E, por seu turno, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, ele estaria articulando a aplicação dessas sanções para autoridades brasileiras. A denominada, só para vocês compreenderem bem a gravidade dessa lei Magnitsky, ela é uma legislação dos Estados Unidos que culmina em sanções diretas contra estrangeiros acusados ou de corrupção e de violações graves de direitos humanos, a exemplo da violação da liberdade de expressão de cidadãos americanos ou até pessoas que estejam sob a jurisdição americana, notadamente aí questões envolvendo censura e bloqueio de redes sociais de jornalistas, inclusive jornalistas brasileiros exilados lá nos Estados Unidos. E essas sanções, elas são muito graves e podem variar desde o congelamento de bens e proibição de entrada nos Estados Unidos, até mesmo bloqueio de relações comerciais. Alguns estudiosos chegam a falar até mesmo que o Alexandre de Moraes poderia sofrer uma pena de morte financeira, culminando com congelamento de ativos financeiros, fechamento de contas e retiradas de cartão de crédito. E ainda assim, eventuais indivíduos que são sancionados poderiam ser impedidos de acessar serviços digitais operados por empresas americanas. E são inúmeras, né? Tal como Google, Gmail, YouTube. E aí, muitos especialistas vêm falando na possibilidade dessas sanções culminarem em uma crise institucional. Os analistas políticos estão dizendo sobre essa possibilidade de crises institucionais e diplomática entre os países. De acordo com esses especialistas, essa seria uma interferência indevida dos Estados Unidos sobre o judiciário de outro país. Por outro lado, especialistas estão destacando também que a Suprema Corte brasileira, notadamente por meio de decisões do ministro Alexandre de Moraes, estariam violando princípios fundamentais da liberdade de expressão, estariam impondo restrições indevidas em redes sociais, como o antigo X, a rede X, né, o antigo Twitter, bloqueando plataformas como a Rumble ou a Truth Social, sem contar ainda com a inclusão aí do Elon Musk no inquérito das chamadas milícias digitais. E estariam também, o judiciário brasileiro estaria também censurando jornalistas brasileiros exilados nos Estados Unidos. E aí vem a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro determina a abertura do inquérito em face do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro para apuração dos crimes que eu já trouxe para vocês aqui, coação no curso do processo, obstrução da investigação de infração penal e eventual abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí determina o juiz, olha, determino aqui o monitoramento e preservação do conteúdo,
postado nas redes sociais do senhor Eduardo Bolsonaro, que guarde pertinência com o que foi eventualmente peticionado. Também determina que no prazo de 10 dias seja realizada a oitiva de Jair Messias Bolsonaro, pai do Eduardo Bolsonaro, para este esclarecimento dos fatos. Também foi determinada a oitiva do deputado federal Lindbergh e a oitiva do Eduardo Bolsonaro. Destacando, em relação ao Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes fala da possibilidade de que ele seja notificado, inclusive por meio de seus endereços eletrônicos. E o ministro determina, por fim, que seja oficiado o ministro de Estado das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, para que indique quais autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que estão aptas a prestar esclarecimentos solicitados aí pela Procuradoria-Geral da República. E aqui, fazendo um contraponto, o que diz o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro, ele diz que o ministro Alexandre de Moraes, ele é acusado, como vocês sabem aqui, por determinado grupo político, de violar a liberdade de expressão, praticar e censurar, desrespeitar o devido processo legal, aplicando o denominado aí direito penal do inimigo ao ex-presidente Jair Bolsonaro e eventuais pessoas alinhadas ao seu pensamento ideológico. E o deputado alega que essa abertura desse inquérito apenas confirma perseguições políticas e que o Brasil vive em um regime de exceção. E aí ele destaca, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que essa pressão e articulação política internacional sempre existiu. E aí ele fez vídeos nas redes sociais falando quando a Dilma foi aos Estados Unidos e à Europa buscando apoio contra a prisão do Lula, ou quando o PT recorreu ao OEA para denunciar eventual golpe no impeachment da ex-presidente Dilma e a denúncia e perseguição de Lula no Parlamento Europeu. Então vejam aqui que existem aqui pressões internacionais. Especialistas destacam ainda recurso do ex-advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, na defesa do ex-presidente Lula para órgãos internacionais da ONU, articulações de grupo político junto a organismos multilaterais e viagens internacionais para denunciar eventuais perseguições políticas ao Lula. E esses especialistas dizem, olha, nenhuma dessas articulações, nenhuma dessas ações internacionais, elas foram denunciadas perante o Poder Judiciário brasileiro ou foram consideradas aqui crimes ou ameaças a instituições brasileiras. Então, de acordo com os defensores do deputado licenciado, as sanções seriam meios legais a serem aplicadas por meio da Lei Magnitsky, sendo certo que o Eduardo Bolsonaro apenas estariam expondo os fatos, destacando que a referida lei não causa nenhum obstáculo em nada no processo judicial em curso. Não existiria qualquer crime na busca legítima de qualquer indivíduo de soluções internacionais, o que já vem sendo amplamente realizado aí ao longo da história. E, por fim, esses especialistas defendem que não há qualquer crime em pressionar juízes no curso do processo, seja com denúncias ao CNJ, com pedidos de impeachment ou com denúncias aí para organismos internacionais. E aí destacam esses especialistas que os ministros do STF não seriam intocáveis. E, de fato, a questão é extremamente polêmica e ainda terá muitos desdobramentos políticos, muitos desdobramentos jurídicos, e a gente convida vocês a acompanharem aqui as nossas redes sociais para se manterem sempre muito bem informados. Me sigam lá no @MarcosLopesGomes, estou sempre procurando trazer novidades aqui para os nossos alunos. Eu procuro trazer aqui apenas um resumo dos dois lados da história, sem me curvar a qualquer posição política ideológica, buscando tão somente trazer aqui as informações que seriam importantes aqui para vocês conhecerem, as informações jurídicas, para vocês conhecerem aí, para ter melhor embasamento jurídico sobre esses temas. Pessoal, um grande abraço a todos aí e sucesso nos estudos.